Bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras dirigidas a nós. A SBAL, Sociedade Brasileira de Educação e Oftalmologia, se sentiu realmente muito honrado em ter esse espaço dentro do CBO, inovando com esse assunto que na realidade muito poucos oftalmologistas sabem. E é esse o caminho, que nós vamos tentar seguir para que vocês, quando começarem a exercer realmente a profissão de vocês, saberem se situar. Tem coisas que não tem nada a ver com a medicina, mas que vai influir definitivamente na sua carreira, seja você num consultório simples, seja numa clínica, num hospital. Então é muito importante saber isso. Eu também não sabia nada disso, não. Eu sou oftalmologista há 46 anos e nunca me preocupei com coisa nenhuma disso. Eu tinha uma clínica grande no Rio de Janeiro e a gente ia levando aos trancos e barrancos, fazendo, hoje eu vejo, fazendo tudo errado, né? E é muito complexo a convivência, entre os grupos, principalmente os grupos maiores, Quanto maior o grupo, maior a encrenca. A coisa que ninguém consegue é ter um grupo grande por muito tempo. Muitas das coisas por isso, porque falta gestão. Você precisa tomar conhecimento de tudo para ir se ajustando ao seu exercício profissional. E essa conferência vai ficar, esse curso, vamos dizer, vai ficar na internet, para que vocês tenham acesso a essas informações e que o CBO fez muito bem, vai se incluir agora na prova para o título de especialista. Então, isso é uma coisa boa, porque vai mais ou menos, entre aspas, obrigar vocês a aprender mais algumas coisas. À medida que vocês forem tomando consciência, vamos ver que realmente é muito importante. E aqui então vai ser falado sobre as principais coisas da administração pública e privada. Vamos falar sobre marketing estratégico, sobre gestão de custos, sobre organização governamentais, como a Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sistema Único de Saúde, responsabilidade civil, noções de direito tributário e direito fiscal, defesa profissional. Então esses são os assuntos que vocês vão ver que realmente é necessário para a nossa formação. E isso tudo vai ajudar, seja em consultório, seja em clínica, seja em hospitais, seja onde for que vocês forem exercer a sua profissão, vai ter um espaço muito mais facilitado. E nós então vamos iniciar nosso curso com o tema de marketing estratégico para oftalmologistas. E para isso nós vamos convidar a professora Alice Seles, que terá 15 minutos para expor o seu assunto. A Alice é formada em comunicação visual pela Escola de Belas Artes do UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em marketing, mestrado em administração e desenvolvimento empresarial e é de Lambuja, diretora da SBAL. Alice, por favor. Acho que ligou, né? Bom dia a todos. A gente vai falar um pouco sobre marketing. Marketing, eu acho que todos os temas que a gente, de hoje, todos os temas determinados para essa teleconferência, são temas muito fora, como o Dr. Flávio falou, o Dr. Mauro havia dito, muito fora daquilo que é o dia a dia do médico.
Mas marketing talvez seja aqueles em que todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Todo mundo conhece alguma coisa sobre marketing. Alguns conceitos equivocados, é claro. Eu acho que a principal entrada do marketing na mídia, a principal ocasião em que se falou muito sobre marqueteiros, como eu, foi na época do escândalo do Valério Duto, e aí a ideia de que isso é marketing, ou era um marqueteiro. Passamos a ser xingados como marqueteiros, como se isso significasse um sinônimo para uma atividade ilícita. Marketing é muito diferente disso. E eu ousaria dizer, que me perdoem contabilistas, advogados e administradores presentes, meus colegas de palestra, marketing talvez seja o ponto inicial, quando alguém vai começar um consultório. A análise que se faz para começar um serviço é uma análise de marketing. O que a gente vai falar hoje não é o que a gente poderia dizer do tão básico sobre marketing. Eu escolhi alguma coisa que não passa por aquilo que faz parte dos livros de marketing, fundamentos de marketing. Não vamos falar sobre os 4 P's. Os 4 P's de marketing, que a gente chama, são basicamente a essência de como dividir um trabalho de marketing. E, grosseiramente, o que a gente pode dizer? Quando você começa um serviço, você vai abrir uma clínica, se associar a outras pessoas para montar essa clínica, a primeira providência, mesmo que intuitivamente, é pensar sobre esses 4 P's. É determinar qual o serviço que você vai oferecer. E isso, para a gente, de marketing, é o P de produto. É pensar aonde esse serviço vai ser oferecido. E isso, para a gente chama de praça. Qual a localização dessa clínica? É fácil entender que um consultório no alto de uma ladeira, onde não há transporte público, nem um local de estacionamento, sofre desvantagem competitiva com uma clínica dentro de um shopping center, por exemplo, onde você tem facilidade de estacionamento e outros atrativos. O outro P é preço. E aí hoje, principalmente nas grandes cidades dominadas, em que a principal fonte pagadora são as operadoras de plano de saúde, esse P de preço ele tem pouca expressão. Embora nesse ponto, aí vai ter que pensar em se tem os convênios certos, se vai atuar, por exemplo, com clientela particular. Então, isso é marketing também. Pensar ainda em como as pessoas vão saber que esse serviço existe. A maioria das pessoas, a maioria dos leigos em marketing, acreditam que marketing é igual a propaganda. Se eu fosse considerar o marketing uma pizza, eu diria que a propaganda é uma das 4 fatias dessa pizza. Mas a propaganda é a última fatia. As primeiras fatias significam pensadas a serem elaboradas, significa pensar nesse serviço, significa pensar em onde ele vai ser oferecido, significa pensar em preço ou qual vai ser a forma de remuneração que vai se receber por esse serviço. E por último, em fazer com que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Pensando nessa questão de marketing, pensando nessa formulação como uma questão estratégica daquilo que precisa ser concebido antes de começar o serviço, por que não analisado quando você vai integrar uma equipe de uma clínica, analisar esses pontos do marketing dessa clínica, é importante para você saber até que ponto, de fato, aquele serviço representa um potencial de crescimento profissional, um potencial de geração de receita para o profissional também, ou não. Mas pensando nisso, eu trouxe para a gente discutir alguns pontos que são importantes na hora de conceituar o serviço. Trouxe para a gente discutir a questão da estratégia de valor. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa, quando pensa marketing, é pensar, afinal de contas, o que o paciente busca quando ele chega no serviço? O que ele quer? Como leigo, medicina, eu diria, o paciente ele quer resolver o problema de saúde que levou ele até essa clínica. Na oftalmologia, esse paciente está buscando, começou a perceber que não está enxergando tão bem, que está um paciente com acima de 40 anos, ele começa a afastar. A maioria dos presentes não está nesse problema, mas eu digo a vocês que é assustador como o braço encurta repentinamente.
O problema é ortopédico, né? Os braços, mas é impressionante, você vai sentindo, eu enxergava bem e agora não tão bem, só uso óculos de vez em quando, agora só uso óculos sempre, e vai ficando essa dificuldade. Muitas pessoas chegam ao consultório em busca disso. O óculos, a receita, para poder conseguir enxergar melhor, já que braço mais comprido não vende, né, Janete? Então, busca-se a solução para o problema, e é claro que busca-se um atendimento de qualidade. Nesse ponto, eu diria que isso tem mudado profundamente, mesmo com a questão das operadoras de plano de saúde. Na década de 70, quando de fato, 70, 80, quando os planos de saúde cresceram, explodiram em contingente no Brasil, os médicos eram assediados pelas operadoras de plano de saúde, que chegavam até eles, aqueles médicos que tinham uma clientela grande, perguntando a eles e pedindo para que eles fizessem parte do convênio. Hoje a realidade é outra. A gente vê uma grande dificuldade dos médicos conseguirem esse credenciamento e um grande medo permanente do descredenciamento. Uma grande vigia das operadoras de plano de saúde sobre as condutas desses médicos, não que elas sejam erradas, não que elas sejam antiéticas, mas médicos que solicitam demais determinados exames, às vezes são glosados ou, pior, descredenciados. Essa ameaça é permanente. Por outro lado, o paciente aprendeu um monte de coisas nesse caminho. O paciente descobriu, ou pelo menos ele acredita, que já que ele paga uma mensalidade pelo plano de saúde, ele não se sente pagando pela consulta que ele busca. Por outro lado, pior do que isso, ele acha que ele precisa, entre aspas, se vingar do plano de saúde. Ele acha que ele paga caro, usa pouco, então quando precisa, ele tem mais que usar muito mesmo, para compensar aquela despesa que ele tem todo mês. Então, com isso, perdeu-se um parâmetro importante da identificação de qualidade. Quando eu compro uma coisa e vou pagar por ela no momento, eu faço uma seleção prévia diferenciada. Eu escolho muito antes de comprar. O paciente hoje, ele chega ao consultório, e aí existem estatísticas das operadoras que mostram que pacientes consultam até 4 médicos na mesma especialidade antes de decidir com qual deles vão ficar, com qual vão fazer o tratamento. Então, uma parte importante do marketing hoje é essa ideia da percepção de valor. O paciente hoje busca um atendimento de qualidade. E não é mais aquele atendimento de qualidade porque o doutor Flávio é um ótimo médico, apesar de chegar Vamos lá, se for ver se é o exemplo que dá mais perto aqui. Apesar de repente, chegar na clínica dele e esperar 3 horas pelo atendimento. Ou apesar, sei lá, desculpa, né, não sei, isso é um caso hipotético, só vamos usar o doutor Joaquim, se não tiver nenhum Joaquim presente aqui nesse momento. O doutor Joaquim é um ótimo médico, mas a secretária dele é a pessoa mais mal educada do planeta. Ela trata pacientes a chute. Eu conheço um médico, um oftalmologista muito bom do Rio de Janeiro, não é o Dr. Flávio, que você chega no consultório, a recepcionista dele olha para você e diz, o que é? Juro, ele é um ótimo cirurgião, ele é muito conceituado, mas você é recebido com uma senhora que olha e diz assim, o que é? Aí você olha, é comigo mesmo, assim, é com você mesmo, o que é?